Vamos conversar sobre desfraude? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Marina Mello, mentora de famílias atípicas e sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você encontra informação sobre desenvolvimento infantil, maternidade atípica, brincadeiras estimulantes e muito mais. E no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre desfraude de criança com deficiência. Por onde começar, por que começar, por que é tão difícil a criança atípica começar o desfraude, entender os sinais de fraude, por que as crianças atípicas geralmente têm muito problema de comportamento na época do desfraude, enfim. Eu vou trazer para vocês uma visão geral desse assunto aqui nesse vídeo. Lembrando que não é com um vídeo de YouTube, gente, que vocês vão aprender o processo de desfraude do seu filho. Para isso, eu tenho um treinamento chamado Workshop Gentil Atípico, que está com vagas abertas, inclusive agora. Aqui embaixo, nesse vídeo, você tem um link para você se inscrever. E aí, você vai aprender, de fato, o beabá de como ser um guia respeitoso no processo de desfraude do seu filho. Então, o meu objetivo nesse vídeo é fazer você entender se você precisa, desse aconselhamento, dessa orientação em relação ao desfraude da sua criança, tá? Primeira coisa que eu queria muito falar pra vocês é que não é o adulto, nem a estação do ano, que vai definir quando a criança está pronta para desfraudar. Porque tem muito esse mito, né? Ah, tá no verão, deixa pra desfraudar a criança no verão. Ou então, não, quando ele fizer 3 anos, eu vou tirar a fralda dele. Ou pior, na escola, quando tiver o desfraude coletivo, ele também vai entrar na onda. Tanto para criança atípica e quanto para criança atípica, essas práticas são totalmente desrespeitosas, porque não respeita o ritmo individual de cada criança. Não tem como a estação do ano ou a idade da criança definir que ela está pronta para o desfraude, porque o desfraude não é um marco do desenvolvimento, como por exemplo, andar, falar, bater palma, enfim, tem vários marcos de desenvolvimento, habilidades que a criança precisa desenvolver dentro de um período de idade. Quando ela não atinge nessa idade essa habilidade, aí ela considera-se que essa criança tem atraso no desenvolvimento. Mas o desfraude não. Não existe uma idade esperada para o desfraude. Algumas crianças típicas desfraudam mais ou menos entre 2 e 3 anos, porque elas têm as habilidades que o desfraude requer para ele ser iniciado. Então, a primeira coisa que eu tenho que passar para vocês de informação aqui é isso. Não existe data certa para desfraudar uma criança. O que existe são as habilidades necessárias, os sinais de prontidão, demonstrando que essa criança está pronta para começar a aprender o processo de desfraude. Porque, gente, processo é algo contínuo, Tem começo, meio e fim. E no caso do desfraude, a gente sabe quando começa, mas a gente não sabe quando termina, principalmente se for uma criança com deficiência. A gente não sabe quando ela vai de fato ter aprendido o que é usar o banheiro, E outra coisa extremamente importante para se falar aqui é que a criança desfrauda quando ela tem autonomia para ir ao banheiro sozinha. Não é só porque a sua criança está fazendo xixi quando você leva ela no banheiro que ela desfraudou. Não, se ela não tem ainda autonomia para ir sozinha, perceber que quer ir ao banheiro, fazer tudo que ela precisa fazer lá, se limpar, lavar a mãozinha, dar descarga e ir embora, colocar a roupinha e ir embora, ela ainda não tem autonomia no banheiro. A diferença é que você, ao invés de estar levando ela para trocar a fralda, você está levando ela para fazer xixi. Então, tudo isso precisa ser aprendido, Todas essas etapas precisam ser ensinadas para a criança. Quando é uma criança típica, ela aprende inclusive com a observação, ela aprende muito com a observação. A criança atípica geralmente precisa mais do que somente um ambiente para ensinar a ela. Ela precisa de um ambiente rico e do adulto prestando atenção, nessas habilidades que precisam ser ensinadas para guiar esse movimento. Então é extremamente importante que o adulto guia, que na maioria das vezes é o pai e a mãe da criança, saibam o que esperar desse processo, saibam quais são as etapas que ele precisa percorrer para guiar essa criança no momento apropriado para ela, Quando ela estiver pronta, o adulto perceber. Existem crianças que não apresentam esses sinais de prontidão, Poxa, meu filho não parece estar pronto. O que a gente precisa fazer então para isso? Ensinar ele as habilidades que estão faltando para que ele se sinta pronto, Um exemplo, uma das habilidades que é importante ter para usar o banheiro é entender processos. O que é um processo, Coisas que têm etapas.
numa rotina. Porque quando a gente vai no banheiro, a gente não simplesmente senta e faz xixi, gente. A gente entende que a gente quer fazer xixi, a gente se dirige ao banheiro, depois a gente entra, a gente tira a roupa, a gente senta, a gente dá descarga, a gente se limpa, a gente se levanta, a gente põe a roupa, a gente fecha a descarga, fecha a tampa, dá descarga, lava a mão e vai embora. E lavar a mão também é um outro processo, né? Abre torneira, molha a mão, sabonete, etc, etc, etc. Então a criança precisa entender essa continuidade. Ela precisa ter a habilidade de entender passo a passo para que ela consiga entender o que ela faz no banheiro. Porque se ela não tem essa habilidade, ela vai entrar no banheiro e ficar perdida. Ela vai querer dar descarga antes de ter feito xixi, ela vai querer se limpar antes de ter feito xixi, ou ela vai querer ir embora sem lavar a mão. Então é extremamente importante que o adulto preste atenção nisso, que o adulto tenha primeiramente essa informação, né? E aí ele preste atenção nisso e perceba quais são as habilidades que a criança ainda não tem que são importantes para o desfraude. Então, em detalhes, eu não consigo passar essa informação para você aqui, né? Mas eu passo informação em detalhes, detalhado, passo a passozinho do que você precisa ter de conhecimento, o que sua criança precisa ter conhecimento, lá no meu workshop Desfraude Gentil Atípico. Então, é por isso que também é muito difícil, né? Uma criança com atraso de desenvolvimento, principalmente crianças com deficiência intelectual e autismo, de entenderem, né? De começarem um processo de desfraude por si só. E aí, gente, não adianta nada a gente escolher uma época do ano, a gente escolher uma idade, a gente escolher um momento, porque a gente decidiu, se não é a gente que vai passar pelo processo, entende? O adulto precisa ter disponibilidade, né, para guiar essa criança nesse momento, principalmente no momento inicial, mas não é o adulto que define quando o desfraude vai começar. Mas e aí, Marina, o que é o primeiro passo? Qual é a primeira habilidade, né, que o meu filho precisa ter para que eu consiga pensar no processo de desfraude? Primeira habilidade, gente, é a criança se sentir confortável no banheiro, o que já é um grande desafio para muita criança. Tem muita criança que tem medo da descarga, tem muita criança que não gosta de tomar banho, tem muita criança que tem dificuldade em tomar banho por questões sensoriais. Então, a primeira coisa que a criança precisa ter é se sentir confortável nesse ambiente do banheiro. E aí, Marina, se o meu filho não se sente confortável, ele não vai desfraudar? Não, ele vai. Isso não quer dizer nada, na verdade. Mas aí você precisa começar desensibilizando isso, prestando atenção e entendendo qual é a dificuldade do seu filho no ambiente do banheiro e trabalhando isso. A gente precisa quebrar o processo do desfraude em etapas. Primeiro eu vou conquistar isso, depois isso, depois isso, depois isso. Quando você vê, o seu filho tá indo no banheiro sozinho por conta própria, tá? Mas não tem como a gente apressar os passos. Não tem como a gente querer chegar no final sem ter passado pelo começo. É extremamente importante que o adulto guia entenda esse processo e não tenha pressa, porque o tempo do adulto é completamente diferente do tempo da criança, tá? Então é isso, gente. Esse é um assunto que rende. É extremamente importante, novamente, que o adulto entenda o que ele está fazendo. Não só os pais, como também os profissionais, principalmente os educadores, né? Que existe toda essa história de desfraude coletivo. Se vocês quiserem que eu fale sobre desfraude coletivo, deixa aqui nos comentários que eu faça um vídeo para vocês falando sobre isso, né? Por que eu sou contra o desfraude coletivo, tá? Mas é extremamente importante que todos os adultos que fazem parte da rotina dessa criança, que cuidam dessa criança, saibam minimamente o que estão fazendo, porque senão o resultado desse processo de desfraude pode não ser tão legal, tão leve, né, e tão respeitoso com a criança, tá? Então é isso. Se você tem interesse no workshop Gentil Atípico, clica aqui para você se inscrever. As inscrições já estão abertas. Todas as informações sobre data, valores, tudo está aqui nesse link. Se por acaso você está assistindo esse vídeo depois, né, do processo desse treinamento, não se preocupa. Nesse link aqui também vai ter uma lista de espera para você se inscrever. E aí eu te aviso quando tiver uma próxima turma em aberto. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu like. Deixe teu comentário aqui se você tiver alguma coisa para me falar, alguma pergunta para fazer. Não esquece também de se inscrever no canal para que você saiba sempre quando tem vídeo novo. E claro, compartilhe esse vídeo para outras famílias e outros profissionais, que eu tenho certeza que pode acender também uma luzinha aí na cabeça de todos vocês.